Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer esse comparativo entre o IPCA 26 e o IPCA 35, dois IPCAs principais que têm um prazo bem diferente, são 9 anos de diferença entre um e outro, e 5 points base só de prêmio no 35. Qual é o melhor tendo o prazo para os dois, né? E aí a gente vai fazer uma hipótese também de uma parada no meio do caminho do 35, que seria em 15 de agosto de 2026. Como é que estaria o 35 nesse ponto? Porque a gente vai poder comparar com o vencimento do 26. E aí, para quem tem o prazo dos dois, pode fazer alguma diferença dependendo dos rumos que o Brasil tiver, certo? Então, bom, em primeiro lugar, sempre é interessante ter os dois porque isso traz diversificação. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a taxa sobe, a gente sabe que o preço unitário cai, preço unitário aqui, certo? A taxa sobe, o preço unitário cai. Você vê aquela desvalorização no extrato do Tesouro Direto e bate o nervosismo, bate o pânico. Isso acontece mais quanto mais longo for o prazo dentro da categoria. Então, dentro da categoria IPCA principal, o que vai sofrer mais de todos é o 45 quando a taxa sobe, o intermediário vai ser o 35 e o mais seguro nesse aspecto vai ser o 26. Tanto que vocês podem conferir isso aí. O Tesouro IPCA 26 ele está girando na casa de R$ 2.900 de preço já há quase um ano. E só que a taxa subiu de menos de 3% para mais de 5% nesse ano de 2021. Quer dizer, a taxa subiu, quase dobrou, né? E o preço está mantendo ali nos 2.900. Por quê? Porque ele é justamente um IPCA curto que vai sofrer um efeito menor de marcação a mercado. Esse de que quando a taxa sobe o preço cai e de quando a taxa cai o preço sobe. E aí nós temos uma questão assim. Respeitando o objetivo, também não tem dúvida. Se o objetivo é para 2026, não tem por que investir em outro papel. Se o objetivo é aposentadoria com data em 2035, valeria a pena investir primeiro no 26 e depois no 35? Também não. Investe só no 35. Tá? Agora vamos ver essa hipótese, já que as taxas estão muito parecidas, vamos ver se faz alguma diferença. E na minha visão faz. Esse investimento só no 26, só no 35 ou misturar ambos, tá? Dependendo também, e nós vamos traçar três cenários para o país, tá? Para o Brasil, e a gente vai tirar essas conclusões. Então eu vim aqui para a calculadora do Tesouro Direto, coloquei os dados aqui do IPCA 26 no fechamento do dia 24 de novembro, valor investido de R$ 1.000, coloquei uma inflação simulada um pouquinho mais alta do que o número que eu usualmente uso, que é 4,5%, deixei 5%, tá? Porque nós temos aí uma influência muito forte dos últimos 12 meses, que está acima de 10. Então isso vai puxar a média um pouquinho para cima. Eu acho que não seria tanto a ponto de sair dos 4,5, mas enfim, tá? Deixamos em 5. E olha aqui o que acontece com o nosso investimento. Ele vai, em primeiro lugar, né, pessoal, uma rentabilidade bruta ao ano de 10%, praticamente garantida. Eu digo esse praticamente com bastante reticência, pessoal, né? Por quê? Porque a gente não sabe se a inflação vai ser 5% ao ano, todos os anos, até 15 de agosto de 2026, certo? Mas se for, olha aí, ó, a rentabilidade bruta vai ser de 10,3 e líquida 8,79. Então assim, ó, é um investimento líquido, seguro, certo, basta carregar até o vencimento, o que é muito difícil de fazer, diga-se de passagem, com tanta informação cruzada, tanta pressão aí do mercado, levando a gente a ter outras ideias, né? Mas enfim, é um investimento excelente, tá? Isso é ficando no IPCA 26 até o vencimento, tá? E nós temos esse parâmetro aqui. R$ 1.000 vão virar
1.488 líquido, livre da B3 do imposto de renda, e a taxa livre da B3 do imposto de renda é 8,79 a taxa no bolso, tá? E a inflação vai ser 5. Então, formidável. O investimento é excelente. E o 35, pessoal? O 35 tá mesmos dados, a taxa dele 5 basis points mais alta, quase nada, certo? E somente se a taxa de resgate for igual à taxa de compra agora, tá? Isso tem que acontecer, senão não é válido, tá? O comparativo não é válido. Somente se a taxa estiver igual, vamos ver o que acontece? Olha aí, ó. Os R$1.000 viram 1.491 e a rentabilidade líquida é 8,8. Vamos comparar com 26, 8,79 e 1.488. Aqui no 35, 1.491 e 8,83. Então, um pouquinho mais alto. Quantos basis points ficou a mais de taxa? 4. 4, né? Uma foi para o imposto de renda, um base point foi para o imposto de renda, tá? Então, pessoal, olha só. Mantidas iguais condições de pressão e temperatura, o resultado final é praticamente o mesmo. Praticamente o mesmo. Que coisa, né, pessoal? Que coisa fantástica, né? Bom, agora nós vamos ter que pensar o seguinte. Se eu estou pessimista com o Brasil, eu acho que as coisas vão piorar. E essa taxa de hoje, 5,10, 5,15, lá em 26, no vencimento do 26, aqui que vem a parte importante do nosso vídeo, que é o diferencial que você não encontra em outros canais na internet, tá? Vamos partir da hipótese. Se a hipótese primeira é que tudo esteja igual como está hoje. E hoje está tenso, hein, pessoal? Hoje o mercado está tenso. Eu digo hoje assim, últimos 6 meses, tá? A gente está vivendo aí um período de tensão. Hoje, com o mercado tenso e as taxas muito iguais, muito parecidas, né? A gente chega num resultado muito semelhante. Agora, se o Brasil piorar e essa taxa for para 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, o que acontece, pessoal? O que é melhor de investir? É melhor investir tendo os dois prazos. Vejam bem, tendo os dois prazos. Olha só, tendo os dois prazos, tá? A gente viu que se as taxas se mantiverem em 5%, fica tudo praticamente igual, né? O IPCA 35 vai ganhar ali 3, 4 basis points a mais de taxa líquida, que é mais ou menos a diferença de taxa que a gente tem hoje, tá? Ao comprar o 26 ou o 35. Agora, se a taxa subir, pessoal, o que vai acontecer? No IPCA 26, esse resultado não muda. Não muda. Porque ele venceu. Ele vai deixar de existir. O Tesouro Nacional vai te pagar os 1.488,31 e acabou. A inflação, vamos supor que seja a mesma, 5% ao ano, tá? Mas, se a condição econômica estiver mais tensa e o Brasil estiver pior, né, então a taxa de negociação no mercado do 35 vai estar maior, porque a condição piorou. É sempre assim no ciclo econômico. Quando há mais risco, mais percepção de risco, mais temor, mais incerteza, mais inflação, mais qualquer coisa ruim, certo? A taxa aumenta, a taxa de juros do país aumenta e a taxa do Tesouro IPCA aumenta. E aí o que acontece? O IPCA 35, se ele estiver no rol de negociação, a gente tem que ter várias condicionais, mas o raciocínio desse vídeo aqui é bastante interessante, pessoal. Se o 35 estiver em negociação ainda lá em 2026, tá? Ele vai ter 9 anos para o vencimento. Então, pessoal, ele ainda vai ser um papel que vai oscilar mais do que o IPCA 26 oscila hoje. Vai oscilar mais do que o IPCA 26 oscilava no lançamento, lá em 2020. Reparem bem isso. Ele vai ser um papel ainda que vai oscilar bastante. Ele vai ter 9 anos, vai ser o IPCA principal com 9 anos de vencimento, lá em 15 de agosto de 26.
Então, pessoal, se a taxa lá estiver mais alta, vamos supor 6%, a pessoa não vai mais, eu ainda não apertei o botão de calcular, não vai mais resgatar 1.491. Enquanto que no IPCA 26 é certo que ela vai resgatar 1.488, porque a gente vai manter a inflação em 5, tá? Vamos ver aqui então se o Brasil estiver pior. Olha aqui o que acontece. Com o investimento, ó, ele rende 7,39, porque a taxa subiu, ó. Tá? A taxa subiu de 5 para 6. E aí nós temos a rentabilidade dele ficando menor que a do IPCA 26. 7,39 versus 8,79. E aqui não ganha mais 1.491, ganha 1.400. Ou seja, então vamos definir bem o cenário. Brasil vai estar em 2026 pior do que hoje 2021. Isso não é uma afirmação, isso é uma suposição, tá? Qual dos dois títulos é melhor? IPCA 26. Por quê? Porque no vencimento você vai ter a mesma coisa que a calculadora está te dizendo, só que aí você vai encontrar o IPCA 35 mais barato se ele estiver no rol. É melhor isso do que comprar o IPCA 35 agora. Dá para entender, pessoal? Deu para entender a questão do cenário comprovado aqui pela calculadora, né? Interessante, né? Muito interessante. E eu noto aí que a boa concorrência aí, né, não chega. Eles não chegam nesses raciocínios aqui, tá? Eles não chegam. Eles sabem fazer ali o feijãozinho com arroz da marcação a mercado e vem dizer que a gente não conhece a marcação a mercado. Tudo bem, né? Tudo bem. Então, pessoal, olha só, tá aqui comprovado, certo? Tá aqui comprovado, tá? Por esse efeito negativo, a taxa subiu, a rentabilidade ficou menor. Ela era 8,83, né? Baixou para 7,39. Então, quer dizer, se eu acho que a condição do Brasil vai estar pior lá no vencimento do IPCA 26, tá? Eu invisto a maior parte, eu invisto mais no IPCA 26. Por quê? Porque no vencimento do 26, o IPCA 35, se realmente o Brasil estiver pior, o IPCA 35 vai estar mais barato, certo? Porque a gente viu aqui que ele vai estar... Isso aqui vai ser a fração de alguns títulos, tá? Eu não peguei o preço do título para ver o quanto que seria o VNA e qual seria a relação dele com o VNA. Isso dá para fazer um exercício interessante também. Se vocês quiserem, a gente faz um outro vídeo especial para isso, tá? Então, pessoal, duas informações já. Se as condições se mantiverem iguais, tanto faz. Aliás, o IPCA 35 vai render ali uns centavinhos a mais, tá? Se o Brasil estiver pior em 2026, o mercado percebendo mais risco, mais inflação, sei lá, aumento da taxa de juros porque os Estados Unidos aumentou, sei lá, a inflação mundial disparou daqui até 26 e tudo piorou, então é melhor comprar IPCA 26, não comprar IPCA 35, e quando vencer o 26, você vai ter aquela rentabilidade que a gente mostrou na calculadora, se a inflação for 5, e o 35 vai estar mais barato, porque essas frações aqui estão mais baratas, elas renderam menos, certo? E quanto mais a taxa subir, pior fica para quem comprou só 35, né? Se for para 7%, vamos supor, os 1.400 vão se transformar em 1.300. Olha aí. Então já fica pesado, ó. E a rentabilidade vai para 5,74. A gente tem uma inflação de 5, simulada aqui na nossa hipótese 5, tá? Mas agora vamos fazer o raciocínio inverso, pessoal. Vamos fazer o raciocínio de que o Brasil está melhor. O Brasil lá em agosto de 26 está melhor. Vamos supor que passaram as reformas, a desorganização e a inflação, todos os problemas econômicos que aconteceram em 2020 e 2021 por causa dos graves problemas sanitários foram resolvidos, as taxas de juros estão zeradas no mundo e o Brasil finalmente controlou a inflação e pôde reduzir de novo a taxa Selic, tá? Não se espantem com essas frases que eu estou falando, dizendo que
pensando que isso é Alice no País das Maravilhas. Porque aconteceu em 2019, certo? Se não houvesse o grave problema sanitário, a gente não estaria com taxas na casa dos 5% hoje. Então, pessoal, supondo todo esse cenário melhor, que a taxa caia de 5 para 4, olha o que acontece. A gente sabe que no IPCA 26 não vai mudar nada. A inflação é 5, tá? Não vou mudar a inflação na simulação, tá? E ele vai vencer, ele vai acabar, ele vai te pagar exatamente isso aqui, a rentabilidade vai ser exatamente essa. Mas o 35 vai continuar rodando, certo? Vai continuar rodando. Então lá em 26, o país melhorou, tá? As taxas caíram para 4 nos IPCAs. E detalhe, pessoal, esse título aqui, ele vai estar a 9 anos do vencimento. Ele pode, se a curva tiver mais normalizada, certo? Porque a curva agora, nos prefixados, está invertida. Nos IPCAs, olha aqui, está invertida nos prefixados. Nos IPCAs não está invertida. Até aumentou um pouquinho o prêmio, mas está em 21 basis points. Esteve em 10 basis points, né? No auge da inversão da curva uns dias atrás. Mas agora está em 21 basis points. Quer dizer, está um pouquinho mais, dando ali uma migalhinha de prêmio para quem quiser o prazo mais longo, tá? Então a curva está assim querendo normalizar. Se lá em 26 ela estiver normal, o IPCA 35 em 2026 ele vai estar aqui, ó, como se fosse o IPCA 30, certo? Vai estar como, só que principal, tá? Porque ele é principal, tá? Ele vai estar como se fosse o IPCA 30, certo? Então fazendo a respectiva viagem no tempo, tá? E aí ele vai ter o quê? Ele vai ter um ganho de marcação a mercado. E olha aí, pessoal, os 1.490 e poucos vão virar 1.626. Ele vai ter ganho de marcação a mercado, óbvio, porque a taxa caiu de 5,15 para 4, isso é uma hipótese, tá? E aí a rentabilidade dele líquida vai para 10,8 versus o IPCA 26, que ficou em 8,79 e acabou. E aí você recebeu a bolada do IPCA 26 e vai comprar IPCA 35, opa, mais caro. E aí, se o Brasil melhorar, pessoal, e as taxas caírem, o que é melhor comprar agora, IPCA 26 ou 35? 35. Que belo dilema, né, pessoal? Se as condições ficarem mais ou menos iguais ao que está hoje, não vai fazer diferença. Se o Brasil piorar, do ponto de vista fiscal, inflação, condições externas, name it, tá? Melhor IPCA 26, tá? Se pelo contrário, o Brasil fechar o ciclo da Selic, voltar a taxa a cair, controlar a inflação, enfim, o governo federal voltar a arrecadar, etc, 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 melhor será o IPCA 35, como a gente acabou de mostrar aqui na simulação. Então, pessoal, uma escolha de Sofia, literalmente, tá? Uma decisão muito complicada, né? Porque ninguém tem bola de cristal para saber como estará o Brasil até lá. Por isso, minha gente, o melhor mesmo é a gente assumir que não tem bola de cristal, certo? Assumir que não tem como adivinhar esse futuro e tentar montar a carteira no melhor prazo que nós investidores temos. Cada um vai ter que fazer essa análise e ver qual o melhor prazo, mas não ir cegamente naquele prazo. Dá uma diversificadinha. Se você acha que o Brasil vai melhorar e que a maioria dos seus ovos deve estar no IPCA 35, tudo bem. Invista então no 35, mas coloque um pouquinho no 26 também, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Por outro lado, se você acha que o Brasil vai piorar muito e que lá em 26 vai ter uma baita oportunidade nos IPCAs longos, porque as taxas vão estar em 6 ou 7% ou mais, então sim, invista a maioria dos seus recursos no IPCA 26, mas coloca um pouquinho, se é o seu objetivo de aposentadoria também, se você quer acumular um pouquinho de longo prazo, invista um pouquinho também
no 35. Diversifique um pouco, certo? E se você acha que vai ficar no mesmo, bom, aí tá no cenário, tá na hipótese mais confortável, né? Porque você investe metade em 26, metade em 35, vamos supor. Então, pessoal, em suma, certo? Eu acho que a melhor alternativa para o investidor é justamente isso. É, se conscientizar que ele não vai vencer o mercado, que ele não vai conseguir adivinhar, saber que o mercado, se o mercado está projetando um Brasil pior lá para 2026, saiba que o mercado erra muito, que é o boletim do Focus erra quase sempre, tá? É só comparar os boletins Focus dos últimos 12 meses. Se comparar 24 e 36 meses, então, pessoal, assim, ó, é jogar dado, é sorteio da loteria, tá? É praticamente isso, certo? Tamanha a incerteza que o Brasil vive. Por isso que as previsões não é culpa dos economistas, certo? Isso é culpa da imprevisibilidade da nossa economia, do Brasil, tá? Eu acho que o melhor a fazer, então, é investir com o prazo e, na dúvida, diversifica. E pode investir um pouquinho mais na sua tese. Você acredita que o país está caminhando para alguma coisa melhor? Pode investir um pouco mais no prazo mais longo. Se você acha que o Brasil está indo para um caminho ruim, cada vez pior, invista nos prazos curtos. Porque quando esses prazos curtos começarem a vencer, as taxas no mercado estarão mais altas, porque o Brasil vai estar piorando, afinal de contas, e você vai conseguir comprar esses outros ativos mais baratos. Tá certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.